Direto da redação. A primeira vara empresarial da comarca de Belo Horizonte decretou a falência da MMX Mineração, a MMX Sudeste, do empresário Ike Batista. A decisão da juíza Cláudia Batista se deu com base no descumprimento do plano de recuperação judicial. Por diversas vezes nos autos, os credores e o administrador judicial noticiaram o não cumprimento das obrigações impostas no plano de recuperação judicial e seu aditivo. E o que por isso, a justiça, o que diz a juíza, o que por si só já é suficiente para embasar o decreto de falência. Isso aí destacou a magistrada. O Ike Batista, essa falência ela é pesadíssima, porque ele pede o controle sobre todos os bens. Então aí agora entra o administrador judicial, toma tudo do Ike Batista e vai administrar. Onde achar bens do Ike Batista, a justiça toma. Cabe recurso, mas dificilmente vai se reverter essa decisão. Mas aqui falando do Ike Batista, vamos nos reportar aqui ao Porto do Açu, que foi um empreendimento iniciado pelo Ike Batista no interior do estado do Rio de Janeiro, em São João da Barra, um dos maiores portos da América Latina, um empreendimento portuário. E o Portal Vivo está começando uma reportagem especial sobre uma dissertação de doutorado do professor pesquisador Evilmar Cordeiro Rangel com relação a esse empreendimento. Porque esse empreendimento ele era grandioso, ele prometia muitas coisas, prometia ter indústria, ferrovia, mas primeiro, que ele não está do tamanho que era prometido, ele prometia a gerar aí de 40, 50 mil empregos, hoje gera 7 mil empregos, então ele está bem menor. Mas é um porto que está ainda em evolução, ele está em construção, e nessa dissertação o professor pesquisador Evilmar Rangel ele diz o que é mito e o que é fato nesse grande empreendimento. Eu sugiro a você aí que está no rádio que ouça bem o que vai falar o pesquisador sobre esse empreendimento, porque você vai entender não apenas o porto, mas o que vai acontecer na região toda, Macaé, Rio das Ostras, Campos, todo o interior a partir desse empreendimento. Vamos à entrevista com o professor Evilmar Rangel. Entrevista. O complexo portuário industrial do Açu, o Porto do Açu, um dos maiores empreendimentos da América Latina, um porto de quinta geração, que foi assim apontado como Eldorado para o norte do estado do Rio de Janeiro. Esse porto ele está localizado em São João da Barra, cidade litorânea, na divisa entre Campos e São João da Barra. E é uma obra controvertida, porque se esperava muito desse porto. No prazo de 10 anos, as projeções apontavam que essa população de Campos passaria de 1 milhão de habitantes a partir do momento em que o porto ele estivesse operando em toda a sua plenitude. Nos primeiros 10 anos, a população de São João da Barra também teria um crescimento exponencial. Essa realidade ela não aconteceu. Até agora ela não aconteceu. O porto, até esse momento, ele não é aquilo que o projeto prometia. Tem aí uma série de intercorrências. Nós tivemos crise econômica mundial que interferiu, que impactou na exportação de commodities, e o porto exporta minério de ferro, bauxita. Então nós tivemos várias questões que ocorreram no país, instabilidade política nesse período, afastamento de presidente e crise no setor petrolífero, tudo isso impactou muito o país, a economia do país. Mas o Porto do Açu, ele é tema de uma tese do programa de pós-doutorado em planejamento regional e gestão de cidades da Universidade Cândido Mendes. Mas essa tese aqui, essa dissertação, ela não foi no curso de doutorado em planejamento regional e gestão da cidade. É um trabalho que eu recomendo leitura. Estou lendo aqui, estou terminando de ler para uma série de reportagens da agência Fonte Exclusiva. E o autor dessa tese, o autor dessa dissertação, é o pesquisador, professor Evilmar Carneiro Rangel, que eu tenho o prazer de receber nessa manhã de quinta-feira, nessa manhã de sexta-feira, já é sexta-feira hoje, né? Aqui no programa Direto da Redação. Professor Evilmar Carneiro Rangel, prazer tê-lo aqui. Bom dia. Bom dia, Roberto. Prazer também estar com você nesse momento. Então, bom dia aos ouvintes aí do teu programa, Direto da Redação. E parabenizar você, Roberto, por trazer para o mundo real algo que acontece somente no mundo acadêmico. Campos tem uma produção acadêmica extraordinária nas várias
universidades e faculdades que nós temos na nossa cidade, mas muito pouco dessa produção vem a público. E você está proporcionando esse momento de trazer a público uma tese que foi eu que elaborei, mas não fiz sozinho, porque tive todo um apoio para fazer a pesquisa e uma boa orientação da minha orientadora, Rosélia Piquet. Professor Vilmar, entre-se o trabalho, porque isso aqui é uma aula para quem quer aprender mais sobre essa questão de portos, a nova realidade, as novas técnicas para implantação de portos, as novas questões envolvendo aí as embarcações, as necessidades para atender esse mercado portuário, esse mercado marítimo. Então, isso daqui é uma aula. Então, aqui tem coisas aqui que eu aprendi aqui que eu não tinha, até mesmo determinadas terminologias que se utiliza nesse ambiente, a gente consegue aprender aqui nessa tese. Mas uma coisa que me chama a atenção aqui, quando o senhor coloca aqui, é a questão da retroárea do porto. Porto do Açu, o senhor fala o seguinte, que o porto de quinta geração, um grande porto, para a realidade do mercado de hoje, exige uma área muito grande. Geralmente essas instalações elas estão se dando em áreas de interior, em áreas rurais, porque tem área para expansão, e que o Porto do Açu, uma das características que propiciam e que favoreceram a implantação do Porto do Açu aqui em São João da Barra foi isso, é a retroárea, a grande área que tem ali no entorno. O senhor acredita que nós teremos uma realidade econômica que vai permitir que esse porto ele consiga ocupar essa retroárea, porque o porto está com muita área ociosa hoje, o Porto do Açu? Roberto, é um projeto em elaboração, né? O porto está sendo construído. Eu acho que a longo prazo ele vai cada vez se sedimentar mais, cada vez ocupar mais espaço. Hoje, o Porto do Açu dá prioridade à sua retroárea própria. A retroárea própria do Porto do Açu não é muito grande, é 20 e poucos quilômetros quadrados, porque uma grande parte ficou sendo a Fazenda Caruara, que virou a reserva, a RPPN, né, a reserva natural, e a grande retroárea que o Porto tem e ganhou de presente é o Distrito Industrial, de 70 quilômetros quadrados. E esse Distrito Industrial hoje, passado quase 12 anos, ele não foi ocupado em nenhum momento. Nenhuma das suas áreas, das fazendas que ali foram indenizadas, foi ocupada. A retroárea do Porto está sendo ocupada a partir da retroárea própria do Porto do Açu, né? Da área de domínio da Plumo. Agora, o senhor coloca aqui uma outra questão, que o Porto do Açu, hoje, ele não é só um exportador de minério de ferro e bauxita. Ele está buscando uma outra vertente, que é uma atuação voltada para suporte à produção de petróleo, as embarcações, ali provavelmente com estaleiros, com transbordo de petróleo. Segundo a tese aqui, é o único porto no Brasil que faz transbordo de petróleo. Eu estou errado? Atualmente é o único porto do Brasil que praticamente faz o transbordo de petróleo. Esse transbordo era feito em Montevidéu, no Porto de Montevidéu. Agora, só para a gente traduzir para os nossos ouvintes aqui, professor, vamos explicar o que é transbordo de petróleo. O que é transbordo de petróleo? As plataformas de petróleo, elas produzem a quantidade de petróleo e elas precisam colocar esse petróleo em algum lugar. Parte desse petróleo é levado via tubulações, outra parte é armazenada na própria plataforma, mas é transportada, transbordada para um navio aliviador. E esses navios aliviadores, deles é transferido para um navio de grande porte, o superpetroleiro, que vão fazer o transporte internacional. Então, o transbordo de petróleo é tirado do navio aliviador, que vai lá nas plataformas e colhe o petróleo. Esse navio aliviador vem até um local abrigado, um local onde os riscos são menores para fazer esse transbordo. Então, faz o transbordo por os navios superpetroleiros que vão levar para a China, levar para o Japão, levar para
algum outro local onde esse petróleo vai ser utilizado. Professor, essa tese aqui, ela é uma tese que tem, nós vamos chegando aqui a 170 e poucas páginas, são quase 200 páginas. Quanto tempo o senhor levou fazendo essa tese de dissertação? Eu comecei em 2018 e final de 2019 estava finalizando ela. Em 2020 eu fiz a apresentação, veio a pandemia, atrasou um pouco a questão da apresentação, que foi feita em junho, e levei praticamente 2 anos escrevendo, pesquisando. Agora a pergunta que não quer calar, porque é um trabalho então fresco, isso aqui está praticamente recente, então nós estamos dentro da realidade aqui ainda, ele é contemporâneo. Com relação ao mercado de trabalho, porque o que se previa, o que se anunciava, o que se esperava, era a geração aí de 30, 40 mil empregos. E as estatísticas mostram hoje que a geração de empregos ali ela está em torno de 7 mil empregos. Então a característica do porto também de quinta geração, como é o Porto do Açu, é a intensificação de capital, ou melhor, e mão de obra mecanizada, né? Então esse mercado de trabalho em 30 mil empregos, essa perspectiva, ela vai se frustrar. Ela tende a se frustrar, ou não? Beto, eu acho que foi um pouco inflado, né, na época que fizeram as previsões de emprego, inflaram um pouco esses valores, até porque as atividades industriais hoje são cada vez mais automatizadas e que procura exatamente dar a menor quantidade de emprego na medida que você coloca máquinas para trabalhar no lugar do homem, né? Então, as indústrias modernas não têm tanto emprego como se tinha nas indústrias de antigamente, né? Agora, o professor Vilmar Carneiro Rangel, com quem estou conversando aqui, autor de uma dissertação de doutorado em Planejamento Regional e Gestão de Cidade, e a sua tese é Complexo Portuário do Açu e suas relações industriais e comerciais em municípios selecionados do Norte Fluminense. 3 municípios são selecionados aqui para objeto de estudo, que é São João da Barra, Campos e São Francisco do Itabapoana. Eu gostaria que o senhor explicasse qual é a característica essencial desses 3 municípios diante desse empreendimento. O que São João da Barra representa, o que Campos representa e o que São Francisco de Itabapoana representa. Quando o Ike Batista trouxe esse projeto para o Porto e vendeu esse projeto e iniciou a construção, ele sempre fez os estudos visando o impacto que esse porto trazia para São João da Barra diretamente e para Campos indiretamente. Isso porque os Campos tem, por sua própria condição natural, né, de ser uma cidade de porte médio, oferece condições para serviços e comércios que São João da Barra não estaria oferecendo. E o próprio fluxo natural da mobilidade, né, entre o campus está entre o porto e as rodovias e ferrovias do ambiente nosso aqui, facilitaria ou impactaria Campos nessa situação. São Francisco, porque é o outro município vizinho a São João da Barra, que de certa forma proporciona uma mão de obra menos qualificada que atua no porto. Então a ideia foi fazer o impacto visando esses 3 municípios, o São João da Barra, sede do porto, e os municípios vizinhos ao porto. Apesar de São Francisco não estar nos estudos iniciais do porto, eu acho que atualmente era necessário a gente avaliar, né, no momento atual, pelo menos no momento recente, de que forma esse município poderia estar sendo impactado ou não. E, de certa maneira, a tese mostra que não existe um impacto direto, né, atualmente em São Francisco na relação porto-município ou porto-cidade. Então São João da Barra seria a sede do porto, tem a sua importância, essa sua característica, sede do empreendimento. Campos, ele daria o suporte nessa questão de prestação de serviços, dada a sua estrutura comercial, hoteleira, e São Francisco de Itabapoana seria hoje um fornecedor de mão de obra, aquela mão de obra menos qualificada. Seria isso? É esse o retrato? Seria mais ou menos esse o retrato. E com relação ao professor Vilmar,
a questão do Porto de Santos, a perspectiva de um porto em Macaé e o Porto do Açu. Nesse mercado portuário, o que vai ser realidade? Quem sobrevive, o que não acontece, quem fica, quem sai, ou quem perde, começa a perder, se desacelerar nesse mercado? Bom, o grande problema, Roberto, é dos portos como Santos, Rio de Janeiro, Vitória, os grandes portos brasileiros, pelo menos os grandes portos da região sudeste, é que eles estão pressionados pela cidade, eles não têm como se expandir mais, porque a cidade construiu uma barreira para eles. A tese trata, né, em determinado momento, trata dessa questão do porto-cidade, o conflito que existe entre porto e cidade. São entes antagônicos, são entes que disputam espaço, ao mesmo tempo que um depende do outro. E o Porto do Açu surge exatamente num espaço que existe uma grande retroárea, um espaço enorme para ele crescer. Então, essa é a grande questão, onde o Porto do Açu surgiu como grande solução para a região sudeste, em virtude do engarrafamento e, de certa forma, da pressão que as cidades exercem para que os portos Rio de Janeiro, Vitória e Santos não cresçam mais. O Porto do Açu ele permite não só o surgimento de um porto novo, como o crescimento por um longo tempo desse porto. É um porto que vai levar aí 50 anos em fase de crescimento. Agora, com relação, então o que nós vamos assistir? Nós vamos assistir um deslocamento de utilização do Porto de Santos para o Porto do Açu, na camada do pré-sal ainda, e vamos assistir um deslocamento das atividades portuárias de Macaé, do Porto de Imbetiba para Campos, e isso inviabilizaria, em tese, um novo porto em Macaé, não? Com certeza, né? A transferência das operações portuárias para atender o abastecimento das plataformas de petróleo do Porto de Imbetiba para o Porto do Açu já retirou 80% na movimentação portuária do Porto de Macaé, do Porto de Imbetiba, né, de Macaé. Então, parte das operações portuárias de abastecimento de plataforma do Porto de Vila Velha também veio para o Porto do Açu. Então, você vê que já tem aí um espaço enorme que já foi ocupado pelo Porto do Açu. É muito improvável que outros portos venham a surgir nessa região em virtude da facilidade que o Porto do Açu propicia nessa questão do deslocamento e da facilidade de abastecimento e de atracamento de navios, né? O Porto de Macaé tem um problema sério de calado, né? O calado náutico ali, a profundidade para que os navios de grande porte possam aportar, é complicado. Já o Porto do Açu não, o Porto do Açu ele permite o atracamento de embarcações de todos os portes, né? Os maiores que existem. Agora nós temos também aqui uma outra situação que é o Porto de Presidente Kennedy, Porto Central. O senhor vê possibilidade desse porto surgir em Presidente Kennedy? Esse porto ele seria fundamental e há um desejo grande de ele seja construído. E seria importante porque o Porto do Açu, na questão quando teve o seu primeiro projeto de partida, que é a exportação de minério de ferro, ele está agregado à Anglo-América. E a Anglo-América é a grande concorrente da Vale do Rio Doce. Então, se o Porto Central pudesse sair, ele seria um porto que ofereceria uma concorrência à saída de minério de ferro, né, o que hoje está monopolizado no Porto do Açu pela Anglo-América. O problema do Porto Central é a falta de pessoas, de entes ou de empresas que queiram usar o porto, né? Porque não adianta construir o porto. Quem que vai usar o porto, né? Hoje ali essa é a grande questão. Teria demanda ali então da Vale, né? Não teria mais empresas interessantes. Seria interessante mais para atender a Vale ou outras mineradoras que queiram, né, um escoamento de petróleo. A questão de abastecimento ou das indústrias agregadas à indústria do petróleo, eu acho muito pouco provável o Porto Central atender a essa demanda,
tendo em vista que o Porto do Açu já propicia isso com muito mais facilidade. Você vê que os estudos que levaram ao deslocamento do abastecimento das plataformas de petróleo do Porto de Imbetiba para o Porto do Açu foi exatamente pela diminuição na distância média das plataformas e na diminuição de tempo de deslocamento de navios, assim como também o tempo de abastecimento dos navios, que reduziu na metade o Porto do Açu. Então, eu acho que o Porto do Açu não tem concorrência nesse aspecto da questão da indústria do petróleo. Então nós estaremos assistindo um deslocamento da indústria do petróleo, agora na camada do pré-sal, aos poucos para o Porto do Açu, seria isso? Com certeza, com certeza. Até porque a gente observa nas licitações que estão sendo feitas pela ANP e os novos blocos, novos campos que estão sendo licitados, eles estão se direcionando da região da Bacia de Santos em direção à Bacia de Campos. Então nós vamos ter aí um aquecimento dessa atividade. Isso delonga ainda alguns anos, né? Isso não vai ser para amanhã. Então nós vamos ter aí alguns anos ainda pela frente, né? Ou vai ser rápido? Com certeza. Não, tudo na indústria do petróleo é bastante lento, né? Acho que vai levar algum tempo para que possa ser normalizada essa situação e voltar àquela atividade petrolífera que Macaé tinha anos atrás. Perfeito. Professor Evilmar Carneiro Rangel, autor da tese de doutorado, da dissertação de doutorado, Complexo Portuário do Açu e suas relações industriais e comerciais em municípios selecionados do Norte Fluminense. Muitíssimo obrigado aqui pela sua participação no Direto da Redação. Essa sua tese aqui, essa dissertação, ela vai ser tema de uma série de reportagens no Portal Viu da agência Fonte Exclusivo. Muitíssimo obrigado. Roberto, eu que agradeço. Uma tese dessa também não partiu do nada, né? Teve outros pesquisadores que já estudam bastante esse tema, como o Ranulfo Vidigal, Zé Alves de Azevedo Neto, o José Luiz Viana da Cruz, o Alcimar Chagas, o Roberto Moraes, o Hélio Gomes Filho. Então, é um tema que tem bastante outros pesquisadores estudando, a qual eu sugiro você também ter com eles um papo que talvez seja bastante esclarecedor também para as questões que você levar. Não, perfeito. O Ranulfo está escrevendo uma série de artigos sobre isso, inclusive no Portal Viu, já publicados, e nós já abordamos, já enfocamos esse tema aqui. Vamos voltar a enfatizar, enfocar de novo, com todo esse pessoal, com todo esse time, certamente. Muito obrigado. Obrigado, você. Boa noite, bom dia, né? Bom dia, tá aí. Muito obrigado aí a você também que está aí sintonizado, essa entrevista aí do professor Evilmar Carneiro Rangel. Eu até sugiro a você que está sintonizado aqui na 104.9 FM, Rádio Rio das Ostras, Rádio Energia, você também que está na Líder FM, aí no noroeste do estado, que você depois assista essa entrevista aí nas plataformas digitais do Portal Viu, no YouTube, no Facebook, porque vai estar disponível. É uma entrevista muito boa, e essa dissertação é muito boa, porque ela impacta em toda a região, porque o Porto do Açu, na verdade, ele tem um impacto regional. Então isso aqui impacta a região e aponta quais os caminhos do mercado petrolífero, por onde essa coisa vai acontecer, por onde as coisas estarão caminhando nos próximos anos. Portal Viu. Portal Viu. O mundo na palma da mão. Viu.